Pior do que ficar numa arena com outros 23 jovens disputando a vida é ter que fazer isso pela segunda vez. E é isso que você vai ver no livro de hoje. E aí, meu povo, como é que vocês estão? Faz um tempinho desde o último vídeo aqui que eu trouxe pra vocês. E hoje eu vou trazer a resenha de um livro que eu deixei lá nos meus stories. Perguntei se vocês queriam mesmo assim saber minhas impressões, porque o livro já é mais que batido, a história é super famosa, virou uma adaptação, uma trilogia super famosa, mas eu vou trazer pra você mesmo assim o que eu achei e o que eu tenho a falar sobre essa obra incrível. Mas antes, se você ainda não me conhece, eu sou o Wally, estou sempre falando de livros, indicando boas leituras, dizendo o que eu achei de cada uma delas, as minhas visões sobre cada obra, mensagens reflexivas e tudo mais. Aqui no YouTube, também estou lá no Instagram, no @livrosdowally, mostrando um pouco mais do meu dia a dia, do que eu ando lendo nos bastidores antes de dar o parecer aqui para vocês, de fazer a resenha para vocês. E lá eu também faço algumas coisas mais humoradas, um pouco de Reels também, um pouco de deboche e tudo mais. Então se você não quiser perder nada do Wally, já segue aí as redes sociais e fica de olho. E a resenha de hoje é do Em Chamas, continuação direta de Jogos Vorazes, da autora americana Suzanne Collins. Se você ainda não viu a resenha do primeiro, vou deixar um cardzinho aqui que você pode clicar para assistir a resenha do que eu achei do primeiro livro. Esse daqui foi lançado em 2009 lá na gringa e chegou aqui no Brasil pela Roku em 2011. Já faz um bom tempo. Por isso que eu estava bem em dúvida se eu fazia a resenha, porque todo mundo já está cansado de ver, de ouvir falar de Jogos Vorazes, de saber tudo que rolou por aqui. Mas como sempre tem alguém que não leu ou que não assistiu às adaptações, então eu decidi trazer, conforme vocês voltaram lá nos stories, as minhas considerações sobre esse livro aqui. Já aviso que pode conter spoilers, eu vou evitar ao máximo dar spoilers da história, mas por ser uma sequência é praticamente impossível não ter spoilers do livro anterior. Aqui a gente vai ter a continuação direta do que vai acontecer logo em seguida do final do primeiro livro, com as consequências do torneio passado, né, dos Jogos Vorazes passados, onde não apenas um, mas dois jogadores ganharam, a Katniss e o Peeta, né, quando na verdade só podia ter um vencedor. Aqui a gente vai acompanhar como é a rotina dos vencedores dos jogos, para onde eles vão. As famílias deles ganham sustento durante toda a vida do competidor. Enquanto o competidor estiver vivo, as famílias dele são sustentados pelo governo, né? A gente vai acompanhar isso, eles vão para uma vila dos vencedores, onde o Haymitch, que também está alojado lá, também vive lá, mas aqui a gente não vai ter muita paz assim. A gente vai ter um pouco de guerra também, afinal a Katniss acabou despertando a ira do presidente Snow e despertando um sentimento de revolução na população de Panem, né, que é o continente onde se passa toda a história. Por conta disso, Katniss vai ter que continuar fingindo que está apaixonada pelo Peeta, que os dois são um casal e que estão apaixonados um pelo outro. O Peeta realmente ama a Katniss, mas a Katniss ainda não sente tudo isso pelo Peeta, mas por conta das ameaças que ela vai receber do presidente Snow, a família dela, a família do Gale, ela vai ser obrigada a ter que lidar, a ter que fingir, continuar fingindo que ela e Peeta têm um grande amor um pelo outro, aquele amor fatal mesmo, aquele amor de um é capaz de morrer ou matar pelo outro, né? Nesse segundo livro a gente vai ter mais um jogo que todo ano acontece, só que essa edição é a 75ª edição e a cada 25 anos tem o chamado Massacre Quaternário, alguma coisa do tipo, que é uma edição comemorativa que acontece a cada 25 anos, como uma forma da capital lembrar o pessoal quem é que manda lá e quem é que lembrar por que os jogos surgiram. E cada edição desse massacre tem regras novas e tem competidores escolhidos de forma diferente, com uma arena diferente, enfim, é uma edição muito especial. Por conta do que a Katniss fez com a capital, por conta da ira que ela despertou no presidente Snow, ela vai acabar fazendo com que
ele, o presidente, altere a regra de seleção dos tributos desse massacre. Antes, os vencedores que ganhavam os Jogos Vorazes, eles nunca mais participavam dos jogos, mas por causa disso, aqui no Massacre Quaternário dessa 75ª edição, a regra é que os tributos a participarem dessa nova edição sejam escolhidos entre os vencedores de cada distrito dos outros Jogos Vorazes, ou seja, como sempre tem um tributo feminino e um masculino, feminino, a Katniss já está garantida na disputa, porque só ela venceu do Distrito 12 até hoje, e do masculino vai ser entre o Peeta e o Haymitch que vão ser disputados. Então aqui vai começar mais uma trama muito intensa, muito agitada, porque a Katniss vai ver que ela está correndo muito perigo, que é mais sério do que o que ela pensou. O presidente Snow realmente quer dar um fim nela, quer acabar com a imagem que ela criou de revolução. Mesmo sem ela saber, ela criou uma imagem de revolução, criou um desejo de esperança no pessoal de se libertar da capital, e o presidente quer destruir isso de qualquer forma. Então aqui a gente vai ter novamente um embate. Ela vai fazer de tudo para se salvar e salvar também o Peeta. E a gente vai ver eles disputando dessa vez com outros 22 campeões. Então vai ter de tudo. Tem gente velha, tem gente nova, tem a pessoa que ganhou mais nova de todos os Jogos Vorazes com 14 anos, mas que agora já está crescido. Enfim, são personagens que vão se destacar bastante e que vão marcar muito a história. Eu achei esse livro bem mais impressionante do que o primeiro. Enquanto o primeiro é uma espécie de introdução ao mundo dos Jogos Vorazes, a arena, a capital, a política, a trama política de toda a história. Aqui a gente não vai ter mais aqueles detalhes de escolha dos tributos e tudo mais. A gente vai ter praticamente só a ação, só a parte que realmente interessa. Os jogos também não são tão detalhados, a parte dos jogos também não é tão detalhada quanto no anterior, mas ainda assim é muito interessante, é altamente inteligente a forma que a autora quis fazer a arena aqui dos jogos de uma forma sensacional, muito inteligente. A forma que eles vão sacar tudo isso também é bastante interessante e o plot final é sensacional. O plot final é sensacional, eu achei esse livro aqui zero defeitos mesmo, eu dei nota máxima e favoritei, diferente do primeiro, mas eu acho incrível. Acho que todo mundo deveria ler, tem muita coisa diferente, mas ele foi fielmente adaptado. O que mais é importante tem na adaptação. O detalhe que eu falei na resenha anterior, que acontece uma coisa com o Peeta no primeiro livro que não acontece nos filmes, é um spoiler, se você não quiser ver, passe. Mas o Peeta no final do primeiro livro, ele perde a perna, ele acaba tendo a perna amputada pela capital e é transformada numa perna meio que de robô, numa prótese. Mas isso não, eu achava que ia alterar em alguma coisa na trama, mas não altera em nada. Foi só para chocar mesmo o público. Eu acho que a Suzanne fez isso para dar uma ideia de perigo real mesmo ao leitor. E acabou não influenciando nada. A gente, se não fosse a Katniss relembrando uma vez ou outra que o Peeta tem essa perna, a gente nem ia lembrar que isso estava alterando, que isso aconteceu. Então por isso acho que os diretores decidiram tirar da trama lá nas adaptações, porque realmente não fez diferença nenhuma. Mas é um livro altamente interessante. A Katniss está melhor do que nunca aqui, mais desafiadora a apresentação dela, quando ela tem que se apresentar pro pessoal da capital, quando os tributos vão se apresentar lá, mostrar os talentos deles. Ela, mais uma vez, impressiona. Ela é muito inteligente. A Katniss é uma baita personagem, por isso que ela é tão amada. Porque ela desafia mesmo, ela não se cala, ela não aceita ficar por baixo se ela tiver certa, né? E quem tá errado, ela quer mostrar a todo custo que a pessoa está errada. Que o que é errado e o que é certo é certo. Então é um baita livro, tem política, tem mensagens de certa forma, mesmo para uma época ainda que não era tão discutido isso, mensagens de feminismo. A Katniss mostra como uma mulher forte deve ser. Não é porque ela é mulher que ela não pode fazer tais coisas, não. Ela pode ser como qualquer outra pessoa e que é capaz de fazer tudo o que qualquer outra pessoa faz. É uma personagem incrível, é uma história incrível. Eu tô muito ansioso para ler o terceiro, apesar de dizerem que o terceiro é bem... A maioria das pessoas não gostam muito do terceiro porque é muito político, e eu acredito que realmente seja. Mas o final aqui, eu não lembrava o final dessa história e eu tô ansioso para saber o que vai acontecer aqui. E é isso, meu povo. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, gostado das minhas impressões. Tentei ao máximo evitar spoiler,
mas é meio complicado falando de uma sequência direta de um livro, sempre fica complicado não dar spoiler. Mas espero que vocês tenham curtido, tenham gostado das minhas impressões. Deixem o like de vocês aí, se inscrevam no canal se ainda não fizeram isso. Espalhem a literatura para o máximo de pessoas que vocês conseguirem. Digam se gostaram, se já leram essa distopia incrível, o que gostaram, o que não gostaram. E é isso, a gente se vê e até a próxima.